Nova Estela, Ciência em Debate, um programa da TV PUC São Paulo, um programa que a cada semana traz um debate sobre a ciência, a tecnologia, seu impacto na sociedade, suas raízes, suas instituições no Brasil e no mundo, e que tem hoje aqui um momento muito especial. Vou olhar aqui na minha colinha, professor. O professor José Gondenberg, físico, eu conheci nos anos 70, né, quando o senhor já era, naquela época, que já faz tempo, né, uma figura muito, eu acho, marcante para nós, jovens estudantes, né? Ele foi diretor do Instituto, foi reitor da USP, da minha universidade também, presidente da Sociedade de Física, da Sociedade Brasileira do Progresso da Ciência, que teve, principalmente em alguns momentos aí com a ditadura, um papel muito importante na redemocratização do Brasil, e ocupou vários cargos nas secretarias do Estado, aqui no governo de São Paulo, e também em secretaria e ministério em Brasília. O professor Gondenberg já esteve conosco quando nós abordamos a situação da crise hídrica, né, como o pessoal fala, da falta d'água e da crise energética, tanto em São Paulo como no Brasil. E nós convidamos o professor Gondenberg para retornar, para a gente abordar um outro tema que ele também tem pela sua história, bastante experiência e visão, que é a situação das universidades no Brasil, nas universidades no mundo também, quer dizer, acho que é uma mudanças de paradigmas que estão acontecendo, né? E a gente se preocupa muito com, aqui nós estamos na TV PUC, né? Parece que tem alguma coisa assim que preocupa o mundo acadêmico em termos de financiamento da pesquisa, enfim, acho que o Brasil, a duras penas, conseguiu, né, criar um padrão. O senhor foi responsável em parte por esse processo e de repente a gente tem um certo medo, né? Muitos jovens aí de talento vão embora do Brasil, né? A geração do professor, eu me lembro, pessoas que eu conheci, o Simão Matias, Mário Schemer, ninguém nunca pensou em ir embora do Brasil. Teve oportunidades, como o senhor mesmo, né? Mas que passou períodos, obviamente, pesquisando fora do Brasil, mas sempre voltava, não tinha essa... Né? Era que nem o jogador, né? O Pelé, naquela época, ele era convidado pelo mundo inteiro, mas ele nunca pensou em sair do Brasil e do Santos. Agora eles não voltam. Não pode mais ficar no Brasil, né? Como é que o senhor vê, professor? Muito bem-vindo novamente ao Nova Estela. Olha, Gottfried, o que há aqui no Brasil é que o ensino fundamental, ele tem sido, digamos, o primo pobre do sistema de educação. Isso tem a ver com a maneira pela qual o país está estruturado. O país é muito grande e tem diferenças regionais importantes. Eu fui ministro da Educação quando estive no governo federal, de modo que eu pude, digamos, viver essa situação pessoalmente. O que é o seguinte, é que o ensino fundamental, ele é responsabilidade local, é responsabilidade dos governos locais, ou do governo do município, ou do governo do estado. E tem estados, sobretudo no norte do país, e prefeituras, que são paupérrimas, e que não conseguem dar um ensino fundamental adequado. Então, o ensino fundamental deixa muito a desejar no Brasil, e um grande número de jovens que entram no ensino fundamental, mesmo, digamos, com 7 anos, não chega até os 14. Eles deveriam ter 9 anos de ensino fundamental, eles não chegam, eles não conseguem. Ou mesmo eles têm dificuldades financeiras e por aí fora, e não concluem. Então há um funil, vai afunilando, até chegar na universidade, então, que também afunila. Acontece o seguinte, é que a aristocracia brasileira, em geral a gente fala aristocracia, parece uma palavra feia, né? Antiga. Não é mesmo? Mas a aristocracia brasileira fez uma coisa que, de fato, não é muito comum no resto do mundo, né? Ela criou a universidade pública. Assim mesmo. Esses portugueses fizeram para servir a si mesmo. Então, quer dizer, por exemplo, a Escola de Direito, que foram as primeiras escolas superiores criadas no Brasil, foram criadas especificamente para formar advogados para resolver as questões de terras entre os donos de terra. Os donos de terra da ocasião. Não é mesmo? Isso chegou tarde aqui no Brasil,
Sabe, a primeira escola superior que teve no Brasil são as escolas de direito. Sabe, no Peru tem uma universidade desde 1550, a Universidade de São Marcos. Foi criada. Os espanhóis, sobre esse poder, foram colonizadores melhores, né? Mas ainda assim, o sistema então era um sistema estatal. E o sistema estatal não aguenta educar a população toda, tem muita gente, porque o ensino universitário é caro, né? Então, a grande parte dos recursos do Ministério da Educação vai para as universidades, não é suficiente, as universidades não são boas, não é mesmo? A grande maioria não é boa, não é mesmo? E o ensino fundamental é largado para os municípios e para os estados, que têm dificuldades sérias, né? Então, a profissão de professor aqui, diferentemente do que era na Europa, isso, sabe, nossos antepassados vieram da Europa, nós não vivemos essa época, mas a gente lê, né? Professor de ginásio, colégio na Europa era alguma coisa séria, né? Eles andavam bem vestidos. Por que eles andavam bem vestidos? É porque o salário permitia que eles andassem bem vestidos, né? Sem dúvida. Bom, aqui, o que há é o seguinte, que eu andei investigando isso recentemente, por causa de uma missão que o reitor da universidade me deu. Os salários de professores nas escolas públicas de ensino fundamental, ginásio, até os 14 ou 15 anos, né, é de 2 a 4 mil reais por mês. Bom, é de fato, isso para um período de 8 horas, semanais. É de fato difícil a pessoa andar bem vestida e ter um nível de vida adequado com esse tipo de salário. E isso está na Constituição, quer dizer, a responsabilidade é dos municípios. Tem sido feitas propostas para tornar o ensino público, ensino fundamental, federal. Porque as universidades são federais. O que há que as universidades, então, algumas delas funcionaram bem. Não é mesmo? Mas agora o sistema ficou tão grande, viu, que até elas estão funcionando mal. Cresceram muito o número de federais, né? Cresceram muito. Então, veja, as universidades que, digamos, sobraram como universidades boas, são poucas. A PUC, são pagas, a PUC é paga. A Universidade de São Paulo, que é gratuita, e que é claramente a melhor universidade, não só de São Paulo, como do Brasil e da América Latina, é muito caro. Um aluno na Universidade de São Paulo custa, por ano, 50 mil reais para os cofres públicos. É o que custa um aluno numa universidade americana. Só que lá ele paga, né? A família paga. A tuition, que a gente chama de... o que ele paga numa universidade como a de Illinois, não as universidades de elite, né? Em Harvard é mais caro, né? Mas uma universidade... Pode chegar a 100 mil dólares. 100 mil, pois é. Mas uma universidade como a de Illinois, umas outras, é 20 mil dólares por ano. É o que custa a Universidade de São Paulo. Bom, e não dá para crescer mais, porque não tem dinheiro. Então, o que está proliferando são universidades privadas, algumas boas, como a PUC, outras menos boas. Então, é uma situação difícil. Uma coisa em que, digamos, houve um certo sucesso é que o analfabetismo foi reduzido. Quer dizer, atualmente o analfabetismo aqui no Brasil está no nível de 5%. Isso é, 95% da população é alfabetizada, o que já é um avanço. Agora, o ensino médio é muito ruim ainda, não é mesmo? Ele coloca uma pressão tremenda na universidade, porque os mais pobres têm dificuldade de entrar na universidade, então precisa criar cotas, sabe? Tem cotas para... As universidades têm cotas para os alunos que vêm da escola pública, não é mesmo? Para não beneficiar só a elite. A elite, né? Então, está uma situação complicada. O que ocorreu é o seguinte, que nós ficamos com núcleos de excelência. Então, nós temos uma porção de núcleos de excelência no Brasil. A USP é um núcleo de excelência, a Unicamp é outro. A Universidade Federal do Rio de Janeiro, que era também um núcleo de excelência, você vê na televisão todo dia agora, né? Está em decadência. Está em decadência. Mas aí a decadência... É gestão, né? É gestão. Você não precisa ler um livro, você vê. Eu vi ontem um programa na televisão, ainda ontem eu vi um programa na televisão. Primeira coisa que você nota numa universidade que começa a decair, a manutenção
É zero. É zero. Daí, então, os banheiros não funcionam, não tem porta, não tem não sei o que, etc. E tal. Na Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem um hospital universitário que eu acho que há 30 ou 40 anos está inacabado. Viu? Então, é uma situação difícil. Nós ficamos com ilhas de excelência. Ilhas de excelência são essenciais para o país progredir. Entende? Porque é nessas escolas boas que sai, agora já não é mais elite, saem as pessoas que tocam o sistema, né? É o que acontece com esses jovens. Você vê, os nossos melhores alunos da Universidade de São Paulo, eu acho, estão na Escola Politécnica, da qual eu fui professor, né? São os melhores, porque tem uma seleção tremenda para entrar na Escola Politécnica. Quando eles se formam... Para entrar e para sair, né? Se o aluno for bom, ele não sai, né? Pois é, quando eles acabam, você pensa que a maioria deles vai ser engenheiro, não é verdade, não, eles vão ser administradores públicos e administrar instituições financeiras. E que a qualidade é absolutamente essencial. Forte. Não é mesmo? Então, é por aí, viu? Agora você vê, tem greves no ensino secundário, são comuns essas greves. E o governo tenta resolver o problema, não é mesmo? Mas os salários são baixos, tem muito professor. Você vê aqui no estado de São Paulo, tem 200 mil professores no ensino fundamental. Não é mesmo? 200 mil. Então, qualquer aumento que você der, tem um impacto enorme no orçamento. Fica uma coisa difícil. O governo tem dado aumentos, mas ainda assim é uma profissão que não é a profissão prestigiada como era na Europa. Enquanto nós não atingirmos um nível em que a profissão seja prestigiada, o que tem a ver com remuneração e condições de trabalho, nós não vamos conseguir resolver. Alguém participou de algum evento internacional e me contou que, por exemplo, que na Coreia do Sul, né, a profissão de professor é altamente bem remunerada. E é um país que deu um salto... Exatamente. Não, alguns desses países escolheram a educação como instrumento para vencer o subdesenvolvimento. Está havendo até uma doença, viu? Doença, entre aspas, né? É que tem gente demais, praticamente toda a população tem grau universitário. Lá. Bom, aí você precisa de o tipo de gente que não seja universitário, quer dizer, sabe, é o que aconteceu na Alemanha, né? Por que tem tanto turco na Alemanha, né? Porque os alemães não queriam limpar bueiro, né? Ou construir estradas, né? E aí houve uma época depois da guerra, né, em que eles fizeram um esforço enorme para atrair imigrantes para a Alemanha para ocupar essas funções mais baixas não, mas mais... braçais. E há um limite também de que todo mundo quer ir para a universidade também não é uma solução. Por exemplo, argumentam alguns que aqui no Brasil tem médico demais, né? Nas grandes cidades, porque eles não querem ir para as pequenas. Aí vem o governo com o programa dos mais médicos, né? Que trouxe esses cubanos aí, que aí complicou mais o problema, né? Acho que no fim teve um efeito positivo, porque pagaram tão bem para os cubanos, né, que eles tiveram que pagar melhor para os brasileiros também, né? Não, e atenderam... Eu tenho uma irmã que é da Unesp, né? Uhum. Trabalha em medicina social, né? E ela foi lá para Brasília, a gente briga, às vezes, quando reunião familiar, tudo, porque o pessoal critica, o Brasil inteiro critica. Ela não critica, ela mostra por A mais B que principalmente os municípios do Piauí, do Tocantins, está melhorando a gestão da saúde, né? Porque tem mais médico. Ela gosta de falar, tem mais médico, ela fala. E ela inclusive, terminou, agora quando terminou o primeiro governo da Dilma, ela terminou e tinha que voltar para assumir a cadeira dela lá em Botucatu, na Unesp, né? E ela não consegue, o ministro não libera. Estão preocupados lá em casa, né? Mas então, veja, eu como reitor fiz um esforço enorme, que continuou depois, de melhorar a Universidade de São Paulo, torná-la uma universidade de primeiro mundo. Ela se tornou uma universidade de primeiro mundo. Nesses rankings, nessas classificações eu acompanho. Ela tá que muito fazem bem. aí, a Universidade de São Paulo está entre as 100 melhores universidades do mundo. É muito bom, porque no mundo tem 10 mil universidades, aproximadamente.
Então, você está entre as 100 primeiras, top. significa que você está no topo do 1%, viu? Lá em cima. Então, se você estiver na posição 87, você diz, mas podia ser 45. Bom, podia, mas o fato de você já estar entre as 100 melhores, viu? Já é significativo. Já é muito significativo. Isso foi à custa de colocar muita pressão nos professores e exigir desempenho. Eu acabei formando uma reputação que você deve conhecer de um reitor duro, né? Mas a universidade se tornou uma universidade do primeiro mundo, né? Bom, não são todas que podem ser assim, porque as outras não têm condições. E as universidades particulares, que são muitas, sabe, 2/3 dos estudantes universitários do Brasil vão para a escola particular. O que mostra que, simplesmente, o que há é que o governo não consegue atender a demanda com escolas públicas. Você diz, mas na França atende, né? É verdade, sim, que atende. Na França, quando você conclui o curso secundário, você tem automaticamente um lugar na universidade. Eu sei, mas começou em 1870. Não é mesmo? Faz mais de cerca de 150 anos atrás, né? Não é mesmo? E a Universidade de São Paulo foi criada há 80 anos, né? Olha, não tinha universidade no Brasil há 80 anos atrás. Foi a primeira universidade a ser criada no Brasil. Não, como você falou no início, isso a gente tem conversado aqui no Nova Stella, que o Brasil, comparativamente à América Latina, ele entra muito atrasado, né? Quer dizer, a colonização portuguesa, até a família real vir para cá, ela praticamente nem bibliotecas, né? Na verdade, nem gráficas. A primeira gráfica é com a família real. As primeiras escolas, faculdades, é com a família real. Então a gente entrou atrasado na competição. Aí agora, também achei importante o que o senhor colocou, e que me preocupa muito, porque eu terminei agora uma consultoria lá com a Cláudia Costin no Rio de Janeiro, sim, né? E o Rio de Janeiro também é uma coisa assim que dá... São 100 mil, não são 200 mil, mas é 100 mil só na cidade. Professores para atender 700 mil alunos do ensino fundamental, né? E é muito duro conseguir, primeiro, dar um nível melhor de ensino, e segundo, é o que o senhor falou, manter esses alunos para terminarem o ensino fundamental, passar para o ensino médio, vai tendo a gente vai perdendo gente no caminho, né? Meus colegas fizeram análises. O que o Brasil gasta em educação é aproximadamente 5% do produto bruto nacional. Esse é o que os Estados Unidos gastam em educação. Quer dizer, a percentagem é a mesma. Acontece que o valor absoluto não é. Né? Entende? Quer dizer, o Brasil... Olha aqui, Goldfarb. O Brasil precisa ficar mais rico, viu? Precisa crescer. Precisa ter mais renda para... Precisa ter mais renda, né? Não é que não haja esforço. Há esforço, é que não há. Então, veja, a Universidade de São Paulo, mais a Unicamp e a Unesp, elas gastam 10% do orçamento do Estado. Bom, vai aumentar mais ainda? É dinheiro, né? É dinheiro, 10%. Se você aumentar, você vai tirar da saúde, vai tirar da segurança, que também precisam, né? Então, realmente, eu acho que a elite brasileira, digamos, até que se comportou razoavelmente criando essas universidades públicas, não é mesmo? Onde o acesso é igual para todos, é por meritocracia, não tem proteção, não se vendem vagas, não tem nada, esse tipo de coisa não existe. É uma coisa formidável, não é mesmo? E, sabe, pode ter corrupção em outros lugares, mas os vestibulares das universidades públicas não tem isso, né? Você vê, os vestibulares da Universidade de São Paulo, eu acho que eles começaram por volta de 1970. Eu me lembro porque eu coordenei no começo isso. Você vê que já passaram 30 ou 40 anos. Nunca houve um caso de venda de vaga. De vaga. De vez em quando alguém vende uma vaga lá no Piauí ou coisa assim. E eu me lembro de uma ocasião, quando eu era coordenador, vou até contar essa história que as pessoas vão gostar. Apareceu um delegado
o DOPS, antigamente tinha o DOPS. Né? Procurou, na época, era o DOPS, inclusive, que fazia repressão política, mas nesse caso aí, Departamento de Ordem Política e Social. Me procurou um delegado, eu era coordenador do vestibular, me procurou o delegado, olhei para ele e já fiquei preocupado. Ele disse, não, professor, é um outro problema. Tem uma pessoa que está vendendo as questões do vestibular. Aqui em São Paulo? Tem uma pessoa que está vendendo. E o senhor acha que é possível? Eu digo, olha, eu acho muito difícil, viu? Ele disse, pois é, mas nós ouvimos falar que ela está vendendo, etc. E tal. O que o senhor acha que a gente devia fazer? Eu falei, olha aqui, o senhor oferece para comprar, viu? Ele disse, mas aí tem negócio de dinheiro, porque, sabe como é? Não sei, eu digo, a universidade... Banca. O dinheiro, mas o senhor toma nota direitinho quando fizer isso, etc., para pegar as questões que eles estão lhe vendendo, né? E fizeram isso, né? As questões eram falsas. Né? Não resolveriam a questão. Não resolveriam o problema. Não, mas aí, naturalmente, eles aí prenderam a pessoa, porque aí é estelionato, etc. Quer dizer, ele estava vendendo questões falsas e gente de boa fé, achando que funcionaria, pagava, né? Eu acho que foi o único episódio que houve na história, não é mesmo? É verdade, a gente tem um sistema de ingresso na universidade, eu sei de uma história também, eu ouvi uma história parecida de alguém que um dia dirige uma universidade lá no Nordeste, né? Mas muito particular, mas boa, tem medicina, boa. E me contou que uma vez também apareceu uma autoridade assim, e ela se assustou, tudo, e a pessoa queria comprar uma vaga na medicina, né? E ela falou, olha, primeiro, é terceirizado o vestibular. Nem tenho acesso, né? E segundo, tem uma câmera aqui na frente, né? Eu não vou receber, porque o homem tinha uma sacola na mão, não vou receber nada. Mas eu concordo, é uma coisa, dada a realidade brasileira, é interessante como resistiu à corrupção. Mas então... O que às vezes eu penso, né? Eu estudei em Montreal, no Canadá, né? E a universidade era paga, ela tinha uma política muito aberta em estudantes, às vezes que vinham uma classe mais desfavorável, filho de operário, de pedreiro, tudo que a pessoa tendo nível, ela assimilava. Né? Isso nos Estados Unidos também acontece. Na verdade, eu me lembro com um aluno que era bolsista lá em Montreal, inclusive da física, tudo, eu falei para ele, para onde você vai agora? Né? Ele falou, eu vou para Harvard. Eu falei, puxa, parabéns, você vai conseguir pagar Harvard. Ele ia ser bolsista lá também. Porque eles têm aquela coisa meio Chicago, o pessoal fala de blinded oriented, né? Eles são cegos para a questão financeira quando o cara tem nível. Né? Agora, o que eu acho incrível é que muita gente lá paga porque tem como pagar e as famílias fazem poupança específica, né? As pessoas têm um dinheiro reservado. É um plano de saúde, ela vai acumulando, vai garantir. Agora, então, o que eu acho é o seguinte, olhando para trás toda a minha atividade na área educacional, todo o esforço foi introduzir a meritocracia. Quer dizer, é por mérito, né? Não é mesmo? Então, pobre, se ele tiver mérito, ele acaba entrando. É o meu próprio caso, sabe? Imigrantes, judeus, no começo do século passado. Na minha família nunca teve ninguém que tenha feito curso superior, porque a família, os nossos antepassados lá nas aldeias russas lá não tinham universidade para fazer, não é mesmo? E aqui, então, com meritocracia, você acaba estudando e os melhores... Igual meu pai, professor. Minha família veio da Polônia para Novo Horizonte, que ninguém conhecia, mas depois que o Novo Horizontino entrou aí no futebol, descobriram que existe a cidade de Novo Horizonte. Só eu que sabia, que não é Belo Horizonte, é Novo Horizonte. E de Novo Horizonte, meu pai foi para Campinas e de Campinas para Poli. A Poli tinha Setúbal na turma dele, Maluf, quer dizer, Sodré, né? Tudo gente que virou governador, sabe? E ele veio de Novo Horizonte, de uma família judia pobre do interior, mas que conseguiu, obviamente, com um esforço, né, da família, viabilizar. Né?
Agora, mas eu sempre... E é claro que a Poli foi viável, porque no caso dele já era gratuita, né? Mas eu sempre invoquei, quando eu fiz USP, né? Que, por exemplo, às vezes tinha assembleia, né, contra o ensino pago, né? E às vezes eu olhava para o estacionamento, não faltava lugar para parar carro. Né? Acabou virando um lugar que... Aí que está. São universidades, essas públicas são boas, tem meritocracia, mas tem muita gente que está fora do sistema, quer dizer, precisaria ampliar o sistema, né? Para ampliar o sistema precisa mais dinheiro, viu? Quer dizer, o país precisa ficar mais rico, né? Essa é a solução, né? Que, aliás, seria bom para todo mundo, né? E hoje em dia, professor, eu estou muito tempo afastado do Instituto, né, da Física. A gente construiu na sua época, vários aceleradores. Hoje em dia, a gente também continua com uma pesquisa... Continua, né? Quer dizer, o tipo da pesquisa que é feita na Universidade de São Paulo, na Unicamp também, na maioria das áreas, é de nível internacional. Quer dizer, a pessoa que tira um doutorado aqui é como se tirasse um doutorado na Universidade de Illinois, por exemplo. Não é como se tivesse um doutorado em Harvard, mas são... Nem nos Estados Unidos todo mundo está em Harvard. Pois exatamente. É isso. É verdade. Bom, então eu queria agradecer muito a presença do professor José Gondenberg, que hoje nos deu um quadro preocupante, né? Mas ao mesmo tempo um quadro que mostra, até na sua própria experiência, o quanto a universidade, principalmente a universidade brasileira, tem avançado nas últimas décadas, e que talvez o que o senhor deixa aqui como uma pulga atrás da orelha assim, para nós é a questão do ensino fundamental, do ensino básico, que eu concordo plenamente. Eu também com a Cláudia Costin trabalhei em outro projeto em outros estados. A Cláudia é ótima, ela fez um bom trabalho no Rio de Janeiro. Muito bom trabalho. Tanto que agora ela está no Banco do BID, trabalhando no mundo inteiro. Hoje está no Marrocos, esteve na Coreia, na África, em outros países da África. É um talento aí de administração pública para mexer, como o senhor falou, nessa dificuldade, né? Então, Nova Estela Ciência em Debate se despede, agradece muito a presença do professor Gondenberg e esperamos tê-los conosco novamente a semana que vem.